encaixa perfeitamente. Encaixa, ele tem uma boa saída de bola, ele tem ali Davi, Rodrigo, Arão. Poxa, é realmente assim, é um time que quando a gente estava ali lá na primeira parte do programa, falando de contratações, do Corinthians, a gente está falando agora do segundo time do Flamengo. E o Renato conseguiu recuperar. Então quando entra o Michael, você entra como você, né, olha e fala, pô, essa expectativa cresce, porque o titular não está legal e vai entrar um cara que está resolvendo. O mesmo acontece com o Vitinho. Agora chegou o Andrés Pereira. Ou se vem o Davi Luiz, muda bastante de figura, porque é um titular, seria um titular no time do Flamengo. Eu vejo que aí a questão não é se deve ou não contratar, é só uma questão de grana. É isso que vai dizer, se dá ou se não dá. Porque um jogador, a janela fecha amanhã, né? Lá na Europa, a janela fecha amanhã. Então, os clubes estão ali, ele tem mais umas 24 horas, menos que isso até em função do fuso, tá batendo quase isso, para ter uma proposta e fechar se o objetivo dele é ficar na Europa. Como disse o Mauro, se o cara tiver o desejo de vir ao Brasil e jogar no Brasil em altíssimo nível, ele tem a proposta do time que tem há mais tempo está junto, tem conquistas importantes, que é o Flamengo. Não é qualquer proposta. Agora, se ele conseguir se adequar, porque esse salário que 3 milhões de euros dá mais de 18 milhões de reais. Você dividir isso por 12, dá 1,5 aí por mês, e aí já não é uma questão para Flamengo e Davi Luiz ver se dá ou não dá. Agora, pro time, eu entendo que ele faria muito bem. Faria muito bem para o time do Flamengo, o Davi Luiz? Por que essa pergunta? Um dos pontos importantes do Renato, depois que ele assumiu, com os jogadores que estavam lá renegados, digamos assim, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, o Flamengo passou a tomar menos gols e esses jogadores até passaram a ser elogiados por boa parte da torcida. Ou seja, o Davi chegando, vale a pena esse investimento dentro das possibilidades do Flamengo, pelo que você vem acompanhando aí do panorama da defesa rubro-negra, José? Olha, João, dentro daquilo que eu estou vendo, né, e fazendo uma comparação, ele vem realmente para substituir o Rodrigo Caio, né? Para ser a peça que o Rodrigo Caio realmente, infelizmente, não está conseguindo por conta das lesões. Eu acho ele um bom jogador, ele tem ainda, ele já não tem mais a mesma velocidade, né, que ele tinha antes, mas tecnicamente ele é muito bom. E vai jogar numa equipe que tem uma confiança lá em cima, né, João? Um time que joga bem, um time que joga futebol, como o professor Calçade falou, é o time que procura realmente ganhar títulos, né? Onde ele entra, ele vai ser considerado o grande favorito pela qualidade que tem. E aí você coloca um jogador com Copa do Mundo, com Champions League, né? Com disputas de Champions League, com disputa de títulos importantes, campeonatos importantes, vem com uma experiência enorme, né? Uma bagagem enorme. Isso soma ao momento que vive o Flamengo, tem tudo para dar certo. Embora, como eu falei, eu acho que o Davi Luiz tem alguns problemas, e falava isso já na seleção, não é de agora, eu acho, como eu falei, tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele te dá muitas opções, né? Porque ele pode ser um zagueiro que sai com a bola nos pés, ele pode ser um volante mais ou menos igual o Arão, né? Quando o Arão não jogar, ele pode chegar ali também, ele tem essa capacidade, mas ao mesmo tempo, nas questões de táticas, em termos de posicionamento, ele tem um certo problema. No meu modo de ver, ele ainda se posiciona, mesmo com todo esse tempo de Europa, ele ainda tem um probleminha ali de falta de concentração em relação a se posicionar. Mas isso tudo pode ser corrigido por conta da capacidade que tem, primeiro o Renato e depois essa equipe do Flamengo, né? Pela experiência de alguns jogadores. Perfeito. Rodrigo Bueno já transmitiu mais ou menos 1 milhão de jogos da carreira do Davi Luiz lá no futebol da Europa. Ô, Rodrigão, você conhece bem o Cabeleira, o Davi Luiz, hein? Que tal? Como você imagina o encaixe dele aí no time do Flamengo, caso ele venha? E repito, a possibilidade existe, eu diria que não é nem pouco provável, é um pouquinho mais do que pouco provável, mas existe a chance dele vir, Rodrigo. Eu tenho dito que para mim seria uma boa contratação. Primeiro nessa linha que a gente já discutiu aqui, né? De jogadores que talvez não tenham espaço mais nos grandes clubes da Europa, mas que chegam aqui no Brasil e fazem a diferença. Mas no caso do Flamengo, ainda mais com as lesões seguidas e recorrentes do Rodrigo Caio, o Davi Luiz poderia ajudar em vários segmentos. Por exemplo,
O Flamengo não faz gol de falta. O Flamengo não faz gol de falta. O torcedor rubro-negro tem essa carência. Eventualmente o Davi Luiz pode quebrar um galho nesse sentido. Na época do Rogério Ceni treinador, a defesa do Flamengo era muito vulnerável por cima, no jogo aéreo. Davi Luiz pode ajudar. Então já estou falando, defensivamente e ofensivamente. O Flamengo, no Brasil e na América do Sul, contra a imensa maioria dos adversários, para não dizer contra todos, o Flamengo tem a mais posse de bola, propõe o jogo e joga com linha de defesa alta tal. O Davi Luiz, que é um zagueiro que ainda tem velocidade, pode lucrar nesse processo, entendeu? Ele já joga bem até de volante, né? A gente viu o Arão sendo campeão brasileiro como zagueiro, o Davi Luiz pode eventualmente jogar. Então ele tem versatilidade, tem velocidade, capacidade de sair para o jogo, para um time que joga sempre no ataque e tal, com zagueiros adiantados. Então eu acho que para mim seria uma boa. Eu só vou lembrar na questão do mercado, o Jorge Jesus, ele é polêmico, mas ele é inteligente. Ele sabe quanto um jogador do Flamengo ganha. E ele sabe que o Benfica não precisa pagar 3 milhões de euros pro Davi Luiz, que queria morar em Lisboa e jogar no Benfica. Então talvez ele tá barganhando, olha, você quer jogar aqui, ó, eu te dou isso aqui. E mesmo esse pouquinho aqui é maior do que você vai ganhar no Flamengo. Talvez o Jesus de Benfica esteja jogando com isso. Se bem que tá acabando já o prazo, né? Tá acabando, vamos aguardar. A janela na Europa fecha amanhã nos principais mercados, inclusive daqui a pouco vamos falar de Mbappé, mas você, fã de esporte, pode ficar tranquilo, porque você vai ver o Mbappé, ou na La Liga, ou na Ligue 1, aqui nos canais do Grupo Disney, o Mbappé continuará. Resta saber se é no PSG, ou se ele vai para o Real Madrid, daqui a pouco informações para você, fã de esporte. Então, não é hoje, pelo menos durante aqui o programa, Nação Rubro-Negra, que nós vamos poder dizer que a novela Davi Luiz terminou. Mas quem sabe, em breve a gente traga a informação de que o Davi Luiz veio para o Flamengo. Ainda não há essa notícia. Conversas estão acontecendo. Agora, quem mandou o papo depois do jogo na Vila Belmiro sábado, Santos 0, Flamengo 4, foi o Fernando Diniz. E o treinador falou o seguinte: vou repetir o que aconteceu de atípico. A gente entregou um pênalti questionável e 2 lances, o terceiro e o quarto gols, que a gente não costuma errar. A gente entregou praticamente para o Flamengo. Foi isso que aconteceu, para explicar a goleada. A gente conseguiu, se a gente não entrega esse tipo de lance, podia ser 1-0, 2-0, 2-1.